Olá pessoal, deve ter dado algum probleminha, a internet caiu, não sei o que aconteceu. É, A transmissão encerrou sozinha, mas eu vou chamar a doutora novamente, tá bom? Pra gente continuar aí com a live, tá? Só um minutinho, pessoal, a live caiu, tá? Eu vou esperar a doutora entrar novamente, porque a live caiu. Só um minutinho. Só esperar a doutora entrar. Vamos lá, deixa eu procurar a doutora aqui, deixa eu ver se ela já tá. Voltamos! Voltamos, doutora. Caiu, mas a gente conseguiu conectar novamente. Beleza. Vamos lá. Então, eu estava falando que as pessoas ainda consideram que a equipe tem que estar no lugar de centralidade, né? E eu gostaria que vocês hoje, como o Diego bem falou, abrissem um pouco a mente e o coração para as informações que eu vou compartilhar, que eu acho que são bastante relevantes, né? A primeira delas, vamos retomar primeiro o conceito de reabilitação, que para a gente entender tudo isso que vem depois, a gente tem que entender o que é que a gente está procurando, né? Reabilitação, gente, é diferente de cura, né? As famílias buscam um acompanhamento em reabilitação, entrega para o profissional e diz: eu quero o meu familiar 100%, me devolve assim, né? Por algum acaso, alguma dificuldade neurológica, algum processo malformativo, por alguma coisa, esse familiar ficou diferente do que ele. Então, a família já chega com essa expectativa de normalidade, por motivos óbvios, né, gente? Ninguém tem no script de vida, eu desejo ter uma criança, ou um pai, ou um irmão, ou um marido, portador de qualquer dificuldade, de qualquer deficiência, né? Exatamente. Então, quando isso vem para a gente, é uma bomba no colo da família. E a família se questiona, o que é que eu faço com isso, né? Eu sei cuidar de um familiar sem desabilidade, sem dificuldade, mas e agora? Como é que eu brinco? Como é que eu alimento? Como é que eu dou banho? Né? Uhum. E chega com essa expectativa para a equipe de reabilitação e diz: me ensina, faz para mim, faz por mim, porque eu não sei como fazer. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir aí nesse novelo. A equipe precisa de vocês. A equipe não funciona sem a família. Porque aqui no processo histórico, esse poder foi devolvido para a família. Não era nunca para ter saído, a família não era para ter sido destituída desse lugar. Mas por que que por muito tempo a família foi convidada a ficar do lado de fora dos centros de reabilitação? Ficar do lado de fora dos consultórios. Por quê? Por conta do modelo hospitalocêntrico que reinou aí por muito tempo, né? As pessoas que tinham desabilidades, dificuldades, deficiências, qualquer que seja, elas eram institucionalizadas. Você é enfermeiro, né, Diego? Deve Só, estar aqui um só. pouquinho da cultura, né? Então, eles eram retidos em instituições hospitalares de moradia mesmo, viviam em situação de abrigamento e todo o vínculo familiar era destituído, era cortado. Então, eles não conviviam com a família, eles recebiam visitas quando recebiam, né? Então, tinha todo o estereótipo social de inadequação desse Uhum. sujeito, né? Era, de fato, um sujeito que não pertencia àquele núcleo familiar, porque ele era diferente, porque ele era ativo. Então, ele vivia perifericamente e em situações de abrigamento, né? E isso, pessoal, perdurou décadas. Foi assim um pensamento de fato hospitalocêntrico que dava à equipe todo o poder. Só a equipe sabe manejar, só a equipe pode dar medicação, só a equipe pode dar banho, só a equipe pode ensinar, só a equipe pode manejar comportamento, só a equipe pode fazer a fisioterapia. E a família ficou por muito tempo, pessoal, do lado de fora desses mundos. Aí a família não entrava e não participava desse processo. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Camila, então, quando foi que começaram a descobrir que a família era importante e a família foi convidada a voltar?
não foi por uma questão de bom senso. Infelizmente, foi por uma questão econômica, né? Não tinha como manter esse contexto de abrigamento com, né, muitas pessoas em um número crescente que precisavam desse tipo de intervenção, Uhum. né? Não dava para manter esse contexto de abrigamento. Então, era assim, começou a se treinar a família para que essa família levasse o sujeito para casa, né? E aí as coisas foram começando a evoluir. Olha, a família está dando conta, a família está conseguindo fazer, está desenvolvendo mais do que desenvolvia aqui dentro. E aí, a partir de uma perspectiva econômica, a ciência entrou e disse: olha, isso aqui está dando certo. Vamos Uhum. investir pode ser uma ferramenta interessante, pode ser uma ferramenta bacana. Aí a gente começou a mudar a perspectiva de forma de abordagem, né? A família começou a ser valorizada como agente de reabilitação. Você, a família que estão aí coladinhas na Clarice, quem mais conhece ela na vida? Uhum. Verdade. A gente passa bastante tempo com ela, né? Então, é isso que até a fisioterapeuta dela, a Érica, ela sempre fala, Diego, ela vem aqui, ela faz a físio, mas vocês estão o tempo todo com ela. Qualquer coisa que você notar de diferente, vocês me falam. Entendeu? Porque assim, a gente conhece o olharzinho dela, né, a forma que ela chora, a gente já vai conhecendo a criança, né? E quando a gente faz alguma terapia aqui em casa com ela, a gente percebe que ela fica bem à vontade. Entendeu? Ela fica bem mais relaxada. Entendeu? Eu acho que é bem importante mesmo. Muito importante. Exatamente, exatamente. Mas aí não é qualquer processo terapêutico, tem que ser um processo terapêutico pensado. Quais são as etapas, então? Hum. Como é que a gente. Ok, descobrimos que a família é importante. Mas como é que essa família pode ser instrumentalizada para ser um agente de estimulação efetiva? Né? Não é simplesmente pega o familiar e entrega para a família. Não é assim. Uhum. Né? Toma a família, você sabe. Não, a família sabe da criança. Uhum. A gente entra como a maletinha de ferramentas. A gente sabe como, mas vocês sabem a forma. Né? A gente sabe a técnica, mas você sabe da sua filha. Então a gente precisa juntar as duas coisas. A gente precisa juntar a técnica com o saber da Clarice, Uhum. né? Você sabe a hora que ela está mais animada, a hora que ela está mais desperta, o que chateia, o que aborrece, as formas dela de comunicação. É você que conhece. Você vai me apresentar isso. E eu te apresento como mediar isso para o desenvolvimento dela evoluir. Né? Então, quais são os pilares desse acompanhamento baseado na família? O primeiro deles é que ele precisa ser individualizado, obviamente. Você pega um universo de paralisia cerebral do tipo tetraplégica espástica. Você vai pegar 1.000 crianças com a mesma distribuição, a mesma classificação, o mesmo comprometimento motor, e nenhuma vai ser igual à outra. Uhum. Nenhuma, E, na nenhuma. realidade os pais, eles buscam em outras crianças igualdade. Eles olham as outras crianças para ver se o filho é igual. Entendeu? Acho que, se não todos, a maioria já fez isso. Olha outra criança e, será que meu filho vai ficar assim? Será que meu filho, a perninha dele vai ficar assim? Porque ele também tem paralisia do tipo tal. Entendeu? Uhum. A gente fez muito isso. Hoje em dia, eu e minha esposa é mais de boa, mas a gente fez muito isso antes. É um exercício o parar de fazer também, né, Uhum. Diego? É um monitoramento, né, que você tem que fazer sempre. É um processo, né? Então, isso é a primeira coisa. Por mais que um diagnóstico seja igual, que a distribuição da paralisia seja paralisia cerebral seja igual, por exemplo, a criança pode ter uma mielomeningocele da mesmo nível que outra criança, com a lesão medular próxima. Não vai ter o mesmo desenvolvimento, nem próximo, né? Uhum. Por que essas nuances acontecem? Porque cada lesão cerebral é única. Porque cada contexto familiar é único. Né? Então, não tem como a gente comparar o desenvolvimento de uma criança com outra. Então, a primeira coisa é, neuroreabilitação, gente, não é copiar e colar. Não é. Não é você chegar com a equipe de reabilitação e vai passar é, copiar e colar o mesmo programa de tratamento para todas as crianças, mesmo com a mesma distribuição. Então, às vezes, Diego, sua filha faz um tratamento X, a outra criança tem a indicação de um tratamento
para disfagia, por exemplo. A sua não tem disfagia, a sua não engasga. A outra criança engasga. Uhum. Então, a gente precisa olhar para a criança como um universo individual, particular. Só ela tem aquelas características e só ela tem aquela necessidade. Então, esse é o ponto número 1. Famílias, parem de olhar para o lado. Parem, olhem para frente. A Pra criança frente. de vocês, o parente de vocês, o ente amadíssimo e querido de vocês, está ali te dizendo o que é que ele precisa. Não é porque o vizinho do lado ou do outro está fazendo que aquilo serve para sua filha. Lembre-se, não é copiar e colar. Ponto número 1. Ponto número 2. Precisamos formar uma equipe. E não estou falando de equipe de saúde. Eu estou falando de equipe enquanto turma, trabalhando com o mesmo objetivo. Quem é essa grande equipe? Os agentes de saúde, a família e a criança. Sem esse tripé, não funciona. Camila, isso significa que eu tenho que entrar em todas as sessões, todas as terapias da minha filha? Não necessariamente. Às vezes eu estou no processo avaliativo, eu preciso usar testes, por exemplo, né? E o teste eu tenho que estar com a criança. Mas quando eu for fazer a intervenção, gente, a família está comigo sentada no chão, no tapete. Eu preciso que a família veja. Eu preciso que a família olhe como eu estou intervindo, para que ela possa ser multiplicadora em casa. Ela Uhum. precisa ver como eu faço a mediação de uma brincadeira, por exemplo, como eu diminuo um movimento repetitivo, uma estereotipia da criança, por exemplo. Ele precisa ver, o pai, a mãe, o cuidador, precisa ver como faz para que aquilo tenha eco em casa. Ele vai para terapia 2, 3 vezes por semana e fica com quem depois, gente? Mesmo que Uhum. faça terapia todos os dias, o que eu sou contra. Mas, enfim, que tem agenda de adulto, né? Manhã, tarde, noite, ocupadíssima. A criança vai estar em casa em algum momento e ela vai passar o resto do dia e da rotina com vocês. Então, esse poder precisa ser dividido. Vou fazer um meia-culpa agora. Diego, você é da área de saúde, você vai saber do que é que eu estou falando. Muitos profissionais não preferem deixar a família fora por uma questão de segurança, né? Aí ele vai ficar me avaliando, ele vai ficar observando a minha conduta, ele vai fazer a criança chorar e eu não vou gostar, né? Ou ele vai me ensinar uma forma de fazer meu filho se aquietar e eu não vou concordar. Então, assim, querido colega, se você pensa assim, você está no caminho errado. Você pensa Uhum. assim, a família tem que participar. A Mari falou aí, família tem que participar. Sim, Mari, vocês precisam estar com a gente. E na físio da Clarice, a físio dela, a Érica, ela permite que a gente acompanhe as sessões, né, a Uhum. terapia. Então, assim, é, você fica à vontade se você quer entrar ou não. Ela deixa bem aberto. Normalmente, às vezes, eu prefiro não entrar, porque a Clarice, às vezes, ela perde um pouco o foco. Mas isso eu estou falando da fisioterapia. Né? Em outras terapias, a gente entra. Uhum. Mas da fisio em si, às vezes, só de ela ouvir a minha voz, às vezes ela perde a concentração e às vezes não quer fazer mais nada. Entendeu? Mas a Sim. Érica é importante porque a Érica, por exemplo, ela toma cuidado com isso. Entendeu? De trazer a família para dentro da terapia. Entendeu? Isso eu acho bem legal. Isso eu acho bem legal. Tipo, Érica, não te conheço, mas já admiro seu trabalho. Muito legal. Isso é trabalhar com neuroreabilitação, sabe, Diego? É trazer a família para perto. Num momento como esse, por exemplo, que a criança perde o foco, num atendimento comigo, o que que eu faço? Diego, como é o nome da sua esposa, Diego? Enila. Nila, pode falar Enila? Nila. É Enila, mas chama de Nila. Pronto. Diego, Nila, o que é que vocês normalmente fazem para que a Clarice preste atenção nas coisas? Qual estratégia vocês já usaram para a manutenção do foco dela numa atividade? E aí a gente vai trocando figurinha, entendeu? Entendi. Vocês me contam que dá certo, eu tento com ela no meu atendimento e é sempre uma grande tentativa e erro. Eu vou tentando, vou vendo se dá certo, uso outra estratégia, diminuo os distratores, por exemplo, a quantidade de brinquedo na sala, e aí vou usando com vocês, pai, mãe, as estratégias e a gente vai vendo, ó, nesse atendimento a gente diminuiu os distratores, deu um brinquedo por vez, centrou um pouco mais a atenção dela. Bacana. Ponto pra gente, check. Sabe? Então, vocês precisam estar nessa troca.
Sem isso, sem essa troca que é rica e fundamental, a gente perde tempo. E tempo em reabilitação é ouro, né? É ouro, é ouro. A gente sabe. Quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo intervir, melhor. Quanto mais a gente lançar mão de estratégias em reabilitação mais precocemente, melhor. Então a gente tem que juntar força, não é queda de braço, quem sabe mais. Família para um lado e equipe para o outro. A gente tem que, de fato, dividir o mesmo espaço e trilhar um caminho. Ô, Com... doutora, e é importante essa comunicação da psicologia com as outras terapias? Fono, físio, neurologista, tem que ter esse contato? Tem que. Entendi. Tem esse contato, a gente também não trabalha. Mas o trabalho em reabilitação é bem complexo. Mas deixa eu só terminar de costurar com a família, eu volto para essa pergunta que é importantíssima. Então, integração família-equipe, apoio às famílias. As famílias chegam, em geral, né, gente? Tem família que chega pronta já, reabilitada na reabilitação. Mas tem algumas famílias que chegam, a maioria fragilizadas, né? É necessário que a gente acolha essa família. É necessário que a gente abrace e dê o conforto para energizar essa família. Porque o caminho da neuroreabilitação é um caminho longo, né? A gente tem dia para começar. Quando é que ela termina, Diego? Você tem uma data? Uma hora? Um ano? Não. Não. E isso é angustiante, né? Então a gente tem que abraçar essa família. Vem cá, o que é que está te preocupando? O que é que te angustia? O que é que te deixa desorganizado? Como eu posso te ajudar? E além do apoio psicológico, que eu acho que é importantíssimo nesse processo, eu posso fazer psicoeducação, que é dividir o que eu sei. Explicar o que é uma lesão neurológica, explicar quais são as repercussões, explicar por que a escola é importante, por que o convívio com outras crianças é fundamental. Ou seja, eu divido o conhecimento. Além de dividir um setting, um espaço, eu compartilho o que eu sei. Né? O que é uma lesão cerebral tipo atáxica? A família chega, meu Deus, o que é isso? O que é ataxia? Eu nunca ouvi falar nisso, né? Muitas vezes não tem aquela abertura com o profissional médico, né? Tem uns médicos excelentes, maravilhosos, mas tem aqueles que atendem mais rápido, que não tem essa escuta, né, desenvolvida. Então a família chega para a gente preocupada, angustiada. É o nosso papel dar uma escuta ativa, respeitosa, que valorize a angústia e o medo da família. Isso faz parte da neuroreabilitação. Então, trabalhar em equipe, família, equipona e criança, né? Segundo aspecto, dividir conhecimento. Terceiro, de fato, não ter preocupação em se expor no seu trabalho, né? Você precisa trabalhar junto, abre as portas do seu consultório. Depois, a gente tem que propor coisas que sejam adaptadas à rotina de vocês, né? Como é que eu vou propor uma coisa com um jogo que só vende nos Estados Unidos e custa $1.000, mais a importação? Isso é para poucos, você concorda, Diego? Verdade, para poucos. Né? Para poucos, fora as terapias, fora tudo que a criança tem que fazer, medicação de alto custo, enfim. É um acompanhamento caro, a gente sabe disso. Então, se além disso tudo eu botar aditivos que dificultam a adesão da família, olha que complicador que eu estou dando, né? A psicóloga disse que eu preciso desse equipamento para fazer a diferença na vida do meu filho. Gente, eu vejo gente rifando casa, vendendo coisa na internet, fazendo vaquinha online para comprar 1 milhão de aparelhos, porque a equipe prometeu que aquilo é importante. Mas se coloque no lugar dessa família. Olha a angústia. O profissional disse para ela que aquele equipamento vai fazer toda a diferença. Olha a culpa que eu estou imputando nesses pais. Eu não tenho dinheiro para dar conta desse aparelho. Eu não tenho condições físicas para comprar, fazer o tratamento no Chile que custa $10.000. Olha o que eu faço, né? Então, assim, a equipe tem que ter uma responsabilidade no momento em que prescreve, né? Eu vou prescrever, mas o que eu estou prescrevendo tem
de fato, uma comprovação científica. O que eu estou pedindo para essa família, ela tem condição de dar, sem gerar mais angústia, mais culpa, mais desorganização familiar, né? Se sua resposta for sim, vai lá, propõe, porque eu tenho certeza que essa família vai fazer o que for possível para dar isso para a criança. Mas se for alguma coisa ainda não consenso na literatura, tratamento hoje vocês encontram, gente, no Google vocês acham Uhum. 50 mil formas de abordagem, né, para lesão neurológica, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de propor e de oferecer, né? Até mesmo porque, doutora, tem bastante pais que são bem de baixa renda, né? Que, assim, que não tem condições mesmo, né? A gente mesmo, uma vez fez uma ação social para comprar o Teratogs para Clarice. Ela usou por bastante tempo, depois ela não usou mais. Mas a gente também, na época, não tinha condições de comprar. E a gente ficou doido, né? Porque falou que a terapia era boa, né? Aquela roupa era boa. A gente fez um monte de rifa, bingo, um monte de coisa para a gente conseguir comprar. E aí, assim, depois a gente foi ver que existiam outras possibilidades, né? Entendeu? Existiam outras possibilidades. Entendeu? E o profissional que fala dessas terapias, ela tem uma responsabilidade, né? De tentar ver como que é a família, as condições. É isso que a senhora falou. Tem que perguntar, né? Perguntar se tem condições, né? E se não tiver condições, doutora, procurar outras possibilidades? Seria isso? Sim, eu acho que se for um tratamento, Diego, que for fazer de fato a diferença, eu oriento, vai no Ministério Público, pede socorro, vai no jornal, sabe que foi a mobilização que recentemente os pacientes com a amiotrofia, né, espinhal, entraram, né, por conta de esperança. E uma medicação, inclusive, bem bonita. E aqui em Brasília rolou, né, essa mobilização por conta de uma pacientinha em especial. Ela conseguiu a medicação, o governo federal liberou e tal. Então, se for uma coisa assim, nesse nível, eu digo à família, grite, É. vambora, você paga imposto, seu filho ou sua filha é cidadão, vamos lá, né? Mas se de fato for um processo ainda que não está bem consolidado na literatura, não é amplamente usado, com bons resultados, um resultado efetivo, né? Não é tentativa e erro nesse aspecto, né? Eu acho que entram outras questões aí de culpabilização, principalmente para essa família. Então, enquanto sujeito de reabilitação, temos que ter muito, muito cuidado nessa hora. Existem materiais que são facilmente substituídos, eu digo isso da minha área, né? Falando em neuroreabilitação. A família não precisa, por exemplo, ter aplicativos pagos de computador, né? Ou de celular, que façam treino de atenção, por exemplo. Hoje a gente tem muitas ferramentas, tecnologias em Uhum. reabilitação, né? Em Sim. reabilitação. Então, a gente tem aplicativos que controlam, monitoram memória, curva de melhora da atenção, enfim, um monte de coisa que é muito legal, mas que tem um custo, né? Será que eu preciso disso para treinar a atenção da criança? Eu não tenho como monitorar isso com um cronômetro que todo celular de mãe tem, né? Será que eu não tenho como monitorar isso por contagem verbal? Tem um monte de forma da gente fazer um treino de baixo custo para a família. A gente precisa ser criativo. A Uhum. gente precisa adaptar. Isso é prezar pela saúde mental da família. Porque se eu só digo para a família, ó, eu preciso desse aplicativo. Além das sessões comigo, né? Você precisa comprar esse aplicativo em casa, você precisa de uma licença para poder fazer o treinamento com seu filho em casa nos dias que ele não estiver comigo. Como Uhum. é que eu faço, né? Entendi. Será que é justo? Então, a gente tem que sempre oferecer para a família o que ela tem condições emocionais, sociais e financeiras de arcar. Então, é muita responsabilidade propor atividades interventivas para esse núcleo familiar. Precisa de um olho vivo, né? Um olho sensível da equipe. Isso é importante. Entendi. Doutora, eu tô quietinho aqui, mas é porque a minha cabeça tá indo a mil. Porque, assim,
Porque, na realidade, a gente não tem esse acompanhamento. Tô falando assim, a minha família, a gente não tem esse acompanhamento de uma neuropsicóloga. A Clarice, ela estuda numa uma escola municipal, né, em duas escolas, ensino regular, normal, e a outra é uma educação especial. Nessa educação especial tem as professoras que fazem estimulação, tem físio, e tem a psicóloga. Mas assim, eu acho que a gente conversou com ela acho que umas 2 vezes, e faz muito tempo que a Clarice está lá. Entendeu? Então, assim, eu não sei se ela tem especialidade em reabilitação da família, enfim, mas é que a senhora falando, vem um monte de coisa na cabeça, né? Várias coisas que a gente tem vontade de perguntar, porque a gente não tem essa vivência, a gente não teve uma consulta, assim, com uma especialista em reabilitação da família, entendeu? Então, às vezes, eu fico pensando, família, quando a senhora fala de família, é mãe, pai e irmãos? Ou é a família, avó, tios, eles entram também nessa terapia? Nessa Entra. Deixa reabilitação? eu só dar um oizinho para Fernanda. A Fernanda é uma flor de formosura que eu conheci no Instagram. Ela tem uma paralisia cerebral, mas Ó, ela desenha, pinta, super ativa aí no Instagram. Oi, Fernanda, que bom te ver por aqui. Vou responder sua pergunta. É, Quando a gente fala de papel do neuropsicólogo, né, da equipe de reabilitação, a gente precisa envolver todos da família. Quem é a família? Quem constitui a família? Eu costumo brincar, já disse inclusive para meus alunos algumas vezes, que eu gosto de lotar ônibus. Em bom baianês, eu sou baiana, moro em Brasília, mas sou baiana. Lotar buzu, em bom baianês. Entra todo mundo no ônibus e vai para o consultório. Quem é família? Quem convive com a criança? Né? Então, pai, mãe, padrasto, madrasta, avó, cuidador que convive diretamente com a família, que divide afeto, inclusive, com essa criança. Né? Então, quem vocês elegerem como membros da sua família serão convidados a estar comigo. Né? Faço várias sessões com o irmão, por exemplo. Ó, sessão que vem, traz o irmão. E a gente vai envolver o irmão nesse programa. A Camila é criança, serão duas crianças brincando, né? Então, o conceito de família é um conceito hoje muito plural e muito aberto. E a gente tem que estar aberto a essas uhum. novas nuvens, né? Não é só pai, mãe, filho, cachorro, ou gato, como é lá em casa. Não, é quem tiver colaborando e dividindo espaço com essa criança. E não só espaço físico, mas espaço de convivência. Né? Então, às vezes, os pais são separados, tem famílias recasadas, né? E Uhum. as famílias são convidadas a estarem juntos. Sim, eu já tive em uma sessão 7 pessoas dentro do consultório. 7. E foi lindo. Não é que toda sessão vai ser assim, porque a gente precisa de um ambiente organizado para a Uhum. criança. Mas a queixa era comportamento, que todo mundo se metia. Eu falei, vamos fazer uma sessão com todo mundo, como é lá na sua casa, pra gente ver como é. Foi um caos, super organizado, e deu tudo certo. Eu vi o Ah, que eu precisava, que legal, entendeu? que Então, legal, tudo pode. que bom. Tudo pode. E a última coisa que eu acho que tem que ser reforçada é que a gente precisa de metas, né? Quais são as metas hoje da equipe que está acompanhando sua filha? Quais são as metas que vocês que estão acompanhando essa live, seja na minha rede ou na rede do Diego, têm para os pacientes de vocês ou para os familiares de vocês? Existem essas metas discutidas com a família? Porque às vezes a família está lá no fim, você está aqui no começo ainda, né? Uhum. Se a gente não combinar, não afinar esse instrumento aí, as coisas se complicam a médio prazo. Uhum. Por exemplo, as famílias chegam aqui, Camila, eu estou desesperada, meu filho não alfabetiza, ele não consegue ler e escrever. Eu não sei o que eu faço. Me ajuda a ensinar ele a ler e escrever? Bora lá, vamos avaliar. A família chegou pedindo que ele leia e escreva. Ler e escrever está lá no topo, é o último degrau, certo? A criança chega sem conhecer cor, sem conhecer grande e pequeno, sem conhecer noções pré-escolares, sem contar até 5, sem reconhecer as letras.
Uhum. Como é que eu vou alfabetizar essa criança, se essa criança ainda não sabe conceitos básicos? É possível? Não, Do ponto de vista neurológico, não. não. Então, o que eu tenho que falar para ele? O que é que eu diria para você, Diego, se essa fosse uma angústia sua? Diego, ok, eu entendi o seu pedido. Antes da gente começar a trabalhar especificamente com ele, eu preciso treinar com a sua filha a habilidade que vem antes. Se ela der conta, quando ela der conta, a gente passa para a próxima etapa. E a gente vai subindo esse degrau junto, Aí né? faz uma nova Então, meta. Atingiu a meta, exatamente. é. Por que que a gente tem que fazer isso, Diego? Por vários motivos. O primeiro é que você precisa dar noção para a criança e para a família de que os avanços estão acontecendo. Isso é motivador, Uhum. né? Olha, há 6 meses atrás a criança não sabia contar, não associava número à quantidade, não sabia cor. Hoje ela já sabe. Então, a sua filha, comparada com ela mesma, me diz como é que está o processo evolutivo dela nesse caminho. Uhum. A partir daí, eu lanço com a família a próxima meta. Ó, conseguimos. Etapa 1, check. Vamos para a etapa 2 agora. Qual é a etapa 2? Reconhecer letra? Reconhecer o som das letras? Joia. Conseguiu? Próxima etapa. O último degrau, que é o mais complexo, é a alfabetização. Mas tem coisas que precisam ser trabalhadas antes. Você entendeu? Uhum. Então, a gente precisa fatiar o objetivo maior em objetivos menores para dar noção para a família de que a criança está evoluindo, dar noção para a criança de que ela está evoluindo e compartilhar o seu objetivo terapêutico com o que a família está pedindo. Porque ela chega pedindo leitura e escrita. E eu estou dando aprendizado de conceito pré-escolar. Parece loucura, não parece? Uhum. Mas estão muito interligados, né? Tem uma super amiga reabilitadora também, a Camila, minha xará, acabou de entrar, pedagoga, com certeza ela vai dizer que eu tô certa, né, Camila? Porque é assim que a gente tem que trabalhar. E isso precisa ser muito compartilhado com a família. Nunca percam o foco que a gente é um grande time. Então, se eu tô com um objetivo, eu tenho que dizer para vocês o que é que eu tô fazendo, Uhum. né? Legal, legal. É muito importante mesmo. Legal. Meu, Você me que... tá pensando, né? Não, meu, que... Não, eu tô assim, de boca aberta com o assunto, porque, cara, é demais, cara. Eu sou super fã da família participar da reabilitação da família. Tanto que, assim, aqui, a gente tenta incluir a minha sogra, porque a minha sogra fica bastante tempo com a Clarice, né? Que tem mais contato, porque a minha mãe, ela mora em outra cidade. Tem contato também, mas não é igual a minha sogra. E a minha sogra, ela é cheia de medo, né? Então a Clarice tossiu, ela já fica toda desesperada. Entendeu? Então, assim, a gente fala pra ela, né? Fala assim, não é assim, tenha calma, fica tranquila. A Clarice, ela tosse mesmo, porque ela é bem secretiva, tal, dela fica com medo. Mas, assim, eu vou ver se eu consigo passar num psicólogo especializado em reabilitação da família, para tentar levar ela também, meu sogro, as pessoas que estão próximas. Porque hoje não é uma realidade nossa com a psicóloga. Aqui em casa não tem essa realidade, entendeu? E eu acho que é muito importante. Eu vou ver se eu consigo achar. Legal. Então a E minha por que cabeça que é tá mil. importante dividir? Que bom que a gente está conseguindo movimentar, né? Uhum. Por que que é importante levar as outras pessoas? Diego, eu não sei se você passa isso dentro do seu núcleo familiar, mas eu sei que muitos passam, por isso eu vou reforçar. Tem sempre gente para dar sugestão, Uhum. né? E isso é bem-vindo. A família sugerir é obviamente bem-vindo, mas às vezes aquela avó que não convive tanto, aquele tio que é mais distante, que quando vê no almoço de domingo pergunta: a Clarice, cadê as taças da Clarice? Onde é que está a comida XYZ? Como assim vocês não levaram naquele especialista de São Paulo ainda para. Nossa, ele tá bombando no Instagram, não levou ainda não, por quê? Então, assim, tem aquelas sugestões que fortalecem a família e levam o programa para frente, e tem aqueles pitacos que causam ruído dentro da família, que puxam a Uhum. família para baixo, né? E que desanimam e desenergizam. Eita, tiram a energia, né, da Uhum. família. Então,
eu gosto de convidar esses outros membros, principalmente esses que às vezes não fazem, né, colocações tão interessantes, para que venham conhecer um pouquinho do que é que está acontecendo, para que ajude a impulsionar para frente, não para Uhum. trás, que jogue para cima, não puxe, né? E, Nessa e, e, entrada normal- e- e no- e normalmente os pais das crianças, eles já carregam uma sensação assim, né, eu tô falando em relação aos profissionais da saúde. Por que que eu falo isso? Eu trabalho em pronto-socorro. E pronto-socorro é a porta aberta, você atende tudo, né? E quando a gente atende uma criança com paralisia cerebral, uma criança com autismo, eu vejo que eles ficam meio receosos, assim, assim, eu sou enfermeiro, então a gente prescreve cuidados, né? Cuidados com a criança. E quando tem uma mãe de uma criança especial, eu tomo bem mais cuidado para chegar para conversar. A primeira coisa que eu falo, eu sei que você cuida super bem do seu filho, mas existem algumas coisas que a gente pode melhorar. Eles acabam aceitando, né? Porque normalmente eles passam em consulta com o médico já vem e pá, não, você faz isso, você faz aquilo, que não sei o que e tal. Eles já recebe negativamente aquela orientação. Entendeu? Então, assim, eu, quanto Diego, enfermeiro, eu tomo muito cuidado para falar com esses pais. Quem sabe que, ninguém melhor do que o pai para conhecer o filho, né? Ainda mais o cuidado que tem todo dia com ele. Eu sei que a gente passa isso aqui em casa, né? E então, assim, eu mesmo eu tomo muito cuidado para falar com esses pais, né? Porque já carrega uma bagagem, né? Negativa. exatamente. Isso que você falou é importantíssimo. A gente tem que valorizar o que o pai e a mãe traz de relato. Uhum. Quem mais sabe, por mais que eu tenha 16 anos trabalhando. Oi, Michele! A mãezinha do Davi também tem paralisia cerebral. Bom te ver aqui, Fô. Então, vocês sabem, por mais que eu tenha 16 anos trabalhando com neuroreabilitação, eu não sei em absoluto nada da sua filha, da Clarice, não sei. E por mais que eu acompanhar ela hoje, e acompanhe ela daqui aos próximos 10 anos, quem vai continuar sabendo dela é você, é a mãe, é a avó, né? Então a gente Exatamente. precisa valorizar a queixa, né? Quantas vezes vem até mim queixas de comportamento? Camila, já tentei um monte de coisa, nada deu certo, né? Vamos lá, o que é que você tentou? Me conta. Vamos compartilhar. Eu te dou as estratégias, as ferramentas comportamentais que eu acho que podem ser bacanas, mas você me conta de estilo, de personalidade, de traço, de reação, com quem que ela obedece mais ou menos. Eu preciso disso para trabalhar. Uhum. Então, quanto mais junto a gente tiver, mais sucesso no programa a gente vai ter, sem sombra de dúvida, né? Legal. Acredito muito nisso. Show de bola. Show de bola. É, doutora, tem uma perguntinha aqui que eu acabei de olhar aqui que eu acho que seria bem legal a gente fazer. Uhum. A senhora fica à vontade em responder ou não, tá? A senhora Vamos acha ver. que essa aliança com a família traz um empoderamento para o cuidador? Eu acho que no cuidador, nesse sentido, é a família, né? Então, essa aliança empodera o cuidador? Muito, Diego. Excelente pergunta. Se eu digo para o pai e para a mãe, você pode, você sabe, você dá conta, faça assim, faça assado, vamos lá. Eu estou dizendo, eu estou devolvendo para a família. Sabe o estandarte que estava com um profissional de saúde lá nos muros do hospital, na época, né, da, da época histórica em que os pacientes ficavam institucionalizados, o poder era da equipe, né? Quando Uhum. a família chega e eu compartilho com ela metas, objetivos, informações, conhecimento, eu entrego, eu devolvo o poder. Tá contigo, você sabe. Ai, mas como é que eu vou dar o banho nessa criança grande, espástica? Como é que eu vou fazer a higiene íntima de uma menininha cuja perna é cruzadinha? Como é que eu faço? A equipe vai ensinar. O colega enfermeiro, TO, o físio, o médico para introduzir uma medicação relaxante. Enfim, um milhão de coisas podem acontecer. Mas quem vai dar o banho no dia a dia É é a a família. família. Uhum. Dê para ela, você dá conta. Você vai ser ensinada, você vai ser treinada a fazer. Bora lá. A gente treina, a gente instrumentaliza, mas eu dou poder, eu empodero essa família e digo, ó, você sempre soube fazer isso,
com outros filhos, com sobrinhos, saberia fazer com uma criança, né, sem ter dificuldades no desenvolvimento. Porque você não dá conta agora. É uma criança que precisa de banho, que precisa comer, que precisa brincar, que precisa ir para a escola. Ela continua tendo as mesmas necessidades da infância. Uhum. Então você continua sabendo fazer, você precisa de suporte para adaptar. Mas o caminho é de amor, o caminho é de cuidado. E isso não vai mudar porque a criança tem uma dificuldade, porque a criança recebeu um diagnóstico e agora é PCD, né? Então o que a gente precisa é dividir sempre e criar uma rede de afeto, envolver essa família afetivamente, para dizer para ela, você continua sabendo, vamos lá que eu te ajudo, né? Então eu acho que essa sensação de empoderamento, sim, esse tratamento, né, esse método de reabilitação centrado na família, que hoje é amplamente publicado, amplamente implementado em vários centros de reabilitação do país, né? Eu trabalhei em um grande centro de reabilitação, do qual me orgulho muito, né? Trabalhei 12 anos na Rede Sara, e foi onde eu aprendi como a reabilitação baseada na família se constitui, como ela de fato pode ser multiplicada, e saí de lá e hoje continuo usando essa mesma ferramenta que eu vejo que é linda, é transformadora, sabe? Não tem outra, eu não consigo fazer reabilitação fora do treinamento da família. E você pega hoje as publicações em revistas internacionais com alto impacto, é o que você vê hoje sendo utilizado no Brasil e em outros países que são referência, né, em neuroreabilitação. Legal. Então, Doutora, nossa, que bate-papo gostoso. muito bom. Eu já queria agradecer a senhora, tá, pela participação. Muito obrigado, a gente é muito grato, né, por a senhora poder compartilhar com o pessoal do canal, né, com seus alunos que estão aí, né. Muito obrigado mesmo, viu? Já está dando tempo da live, vou deixar a senhora fazer as suas considerações, se despedir, mas assim, eu já quero deixar a minha gratidão, viu? Muito obrigado mesmo. Tá? Imagina, imagina. Convites como esse, gente, eu estou com a rotina, a agenda muito complicada, né? Então eu tenho deixado mesmo essas lives, esses encontros, né? Para épocas que eu fico mais tranquila, porque eu tenho que estar em casa, eu falo de cuidado com os outros, né? Eu tenho que cuidar dos meus, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar dos meus filhos, então eu não posso pregar uma coisa e fazer diferente. Então, eu tenho priorizado esses momentos mais em casa mesmo, mas eu vou. É a meta para 2021, estar mais presente nas redes sociais, compartilhar, dividir mais momentos como esse, né? Extremamente ricos e muito bacanas. Tem um e-book publicado no meu site que eu distribuo gratuitamente. O nome é Neuroreabilitação e Equipe em Neuroreabilitação, né? Então, eu convidei várias pessoas que são da área, inclusive uma colega enfermeira, que escreve sobre o papel de cada profissional dentro da neuroreabilitação, o que é que eles fazem, o que é que eles podem propor de tratamento, né, dentro da neuroreabilitação. Ficou um trabalho super bonito, de graça. Então, é só acessar meu site, neurodesenvolvendo.com.br. Tá lá esse primeiro e-book, um chuchu, assim, foi feito com muito carinho. Eu vou baixar. E no ano que vem já estou no processo de finalização do segundo, que é exatamente o tema do nosso bate-papo, né? Que é família, criança e deficiência. Então, já está pronto, mas eu vou deixar fazer o lançamento no próximo ano. E Legal. também vai ser gratuito, porque eu faço questão de compartilhar. Conhecimento guardado não vale de absolutamente nada. Né? Exatamente. Então, a gente tem que, sim, produzir conhecimento numa linguagem acessível, né? Todo mundo possa me entender, né? Possa fazer sentido para quem está do outro lado. Então, na época que eu fizer o lançamento, eu também aviso, né? Faço publicação aí nas redes sociais e também vai ser baixado gratuitamente. Legal, legal. Quando for lançar, só mandar uma mensagem para a gente divulgar aqui no canal, viu? Pode deixar.
Queria agradecer muito, Diego, o convite, né? Fico muito lisonjeada. É sempre importante a gente ter esses momentos de bate-papo, né? Queria agradecer a presença aí de um monte de gente especial que eu vi subindo, que eu vi Uhum. aparecendo, né? E é isso. Estou aqui à disposição de você, de quem escutou, de quem precisar, tá bom? Legal. Obrigado, viu, doutora? Obrigado mesmo. Um bom final de semana e estamos aí, se precisar. Tá bom? Valeu. Obrigada, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Aí, pessoal, mais uma entrevista, é um bate-papo bem gostoso com a doutora Camila. Vocês viram que foi um bate-papo bem legal. Quero agradecer a todos que participaram, tá? O tempo previsto foi de 40 minutos, a gente conseguiu passar um pouquinho mais, porque o assunto estava muito bom. Muito obrigado a todos vocês que participaram, tá bom? Um beijão e logo, logo vai ter mais live para vocês, tá? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida da senhora, tá? Muito obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. E todos que estiveram presentes aí na live, um beijão e muito obrigado.